Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas estou gravando aqui após a derrota do Palmeiras para o Flamengo por 3-2 no Maracanã pelo Brasileirão. Um confronto direto pelo topo da tabela, muito embora importante lembrar, a tabela não mudou, tá? A tabela segue a mesma. Palmeiras ainda é líder do campeonato. É verdade, não tem mais a vantagem de pontos, tem a vantagem de vitórias, né? Depois a gente vai ver também como ficou a matemática da coisa. Mas vamos falar do jogo, né, cara? O Palmeiras perdeu e é muito difícil chegar depois de um jogo desse, depois de uma derrota, onde eu não me vejo à vontade pra cornetar o time. Eu não consigo falar, puta, o Palmeiras fez tudo errado, a zaga, isso. Teve erros, tiveram erros do Palmeiras. O Palmeiras errou bastante, mas também acertou bastante e não dá pra gente não falar. Eu não gosto de ficar falando de arbitragem, tá? Já vou antecipar. Mas não tem como não falar. Se eu vou analisar esse jogo, eu tenho que analisar que no começo do jogo, nos primeiros minutos ali, tem um pênalti claro, assim. Pênalti claro do Jorginho no Gustavo Gomes, né? Ele empurra o Gomes pelas costas. O Wilton Pereira não apitou, né? Na cara dele, tá? Ele tava bem posicionado. E o VAR também nem chamou pra revisão, sabe? Não é que o VAR chamou... Não, nem chamou pra revisão. Vamos ver se vai ter áudio disso, viu? Porque... Contra São Paulo liberaram todos os lances mesmo sem revisão. Vamos ver se vai ter disso daí. Aí depois disso, né, o Palmeiras começa o jogo muito bem. Tem o pisão do Pulgar no Maurício. Só me corrijam se foi antes ou depois do gol, mas de qualquer forma, o pisão do Pulgar no Maurício. A gente pode comparar com aquele do Andrés Pereira? Não pode, porque o do Andrés Pereira, tudo bem que foi um pisão, que dava pra ter sido expulso, né, do Andrés Pereira com o Marco Antônio no São Paulo, contra o São Paulo, só que aquele lá ainda a bola tá em disputa. Do Pulgar no Maurício nem tá em disputa a bola, né, nem tá em disputa. Então poderia também ou o senhor Hilton apitado ou ter chamado, o VAR ter chamado também não teve. Vamos ver se vai ter áudio disso também. Depois, o lance do gol do Flamengo, não tem o que falar. O Rossi bate, teve uma galera falando que o Rossi deu um baita passo. O Rossi errou a batida, tá? Mas é independente, ele errou a batida, caiu bem no Pedro. Pedro fez um bom pivô ali e deu pra Arrascaeta. Aí erro do Palmeiras, né? Não vou colocar a culpa na arbitragem de um erro do Palmeiras. O Palmeiras foi muito mal nesse lance. O Fux ali na marcação do Pedro e, né, ninguém acompanhou o Arrascaeta, ele entrou sozinho, ele fez gol. Depois vamos falar sobre o Carlos Miguel também. E aí o Palmeiras começa aí, o Palmeiras já estava dominando o jogo desde o começo e continua. O Palmeiras não sentiu o gol do Flamengo. E aí, o Palmeiras empata com o Vitor Roque, uma polêmica que eu nem sei, eu nem fui ver os flamenguistas, deve estar dando nojo agora. Mas o Flamengo perde o Léo Ortiz com lesão, né? E aí o Danilo entra no lugar dele. Só que nesse meio tempo o juiz não autoriza a entrada do Danilo e sai o gol do Palmeiras. Mas depois eu vi que foi o médico do Flamengo que não fez o sinal de substituição. Então o juiz nem tinha visto o Danilo que estava para ser substituído. Então assim, se tiver algum flamenguista chorando desse lance, me desculpa, foi cagada do médico seu. Vocês que vejam com ele. O Palmeiras empata o jogo. E aí, cara, cai muito no lance individual. Aí não tem como não falar da arbitragem, porque o segundo gol deles, no lance do pênalti, aí tem a falta, pra mim, falta do Pedro no Fux, o Fux cai, o Pedro, né, sai na frente dele, vai puxar e faz o pisão, ele pisa de fato no Pedro, mas ele já tinha sofrido a falta. Ah, contato de jogo, não foi falta do Pedro. Tá bom, mas se você voltar um pouquinho antes, não foi uma jogada muito antes, não. Ali 10, assim, 3 toques antes da bola, o Danilo puxa, o Vitor Roque faz a falta. Então, assim, aquele lance que era pra ter acontecido, porque já era pra ter marcado falta ali no Vitor Roque antes, né? Na cara ali também do Wilton Pereira. Então, aí a gente, gol o Jorginho batendo pênalti, é uma coisa absurda, né? Gol do Flamengo, 2-1, né? E um gol que não aconteceria se a arbitragem tivesse um pouquinho de coragem, né? De não ser caseira, minimamente caseira. E aí depois saiu o terceiro gol do Flamengo, aí realmente erro do Palmeiras. E é o que eu falei, tiveram erros do Palmeiras, não tem como não falar, né? O erro no gol da zaga, do primeiro gol, o erro do terceiro gol. O Palmeiras, com um pouquinho mais de capricho, poderia ter feito até o segundo, ou até mesmo empatado e tal. Só que aí acontece um problema, né? Você vai pro segundo tempo e aí começa a chover muito. Não que a chuva choveu só pro Palmeiras, choveu pros dois lados, mas aí quando você procura o resultado, né, o campo molhado do jeito que tava, acaba atrapalhando. E aí o Palmeiras no final faz o segundo gol com o Gomes. E aí entra o Wilton Pereira, não vou falar que isso interferiu, mas o Palmeiras meio que no desespero tentando mais um lancinho ali no final. 2 faltas claríssimas, ele não marca, né? E aí depois, e acaba o jogo. E aí o Palmeiras obviamente vai reclamar, e aí o Piquerez tomou vermelho, então o Piquerez pro final aí de tudo, o conjunto da ópera, o Piquerez ainda foi expulso depois do jogo e já desfoca a gente contra o Cruzeiro, e devemos jogar com o GFT, né? Mas
Dito isso, você viu que eu gastei o quê? 5 minutos de vídeo falando de arbitragem, porque não tem como. Foi a arbitragem interferiu inteiramente no resultado. Beleza? Pra mim foi isso. Mas o futebol, vamos falar de futebol. A gente tá falando de um 3-2 num jogo fora de casa contra um dos melhores, pra mim, junto com o Palmeiras, o melhor elenco do Brasil. Um 3-2, um gol de diferença com a questão de arbitragem. A gente não tá falando que tomamos uma goleada por questões de arbitragem, diferente do São Paulo, porque o São Paulo, ele perdeu para o Palmeiras e teve sim erros de arbitragem, mas o São Paulo realmente sente os erros, né? Ele deixa de jogar. O Palmeiras não deixou de jogar mesmo com os erros, então o Palmeiras continuou jogando. Então a gente tá falando de uma derrota com um gol de diferença fora de casa com a ajuda da arbitragem. Aí a gente, obviamente, começa a projetar, não tem como não. Se os dois forem para a final da Libertadores, num campo neutro, uma arbitragem neutra, acredito que a parada fica mais igual. E acredito que pende um pouquinho mais pro Palmeiras, porque o Palmeiras, pra mim, hoje o Palmeiras foi melhor no jogo, mesmo perdendo o jogo. É difícil falar isso, né? Mas eu tô fazendo a minha análise aqui. E não é clubista, porque vocês sabem, já cansei de criticar o jogo do Palmeiras. O Palmeiras foi bem no jogo hoje. No segundo tempo deixou um pouquinho, por várias questões, mas ainda assim teve algumas chances. E aí depois acaba fazendo o gol no final com o Gustavo Gomes, né? Mas, cara, é um jogo muito complicado, porque, de fato, eu não achei que o Palmeiras jogou mal, não consigo ficar cornetando. Muita gente cai num erro, porque eu vi muita gente falando, o Pedro está jantando o Bruno Fux, isso. O Bruno Fux teve, de verdade, dificuldades com o Pedro, mas também ganhou vários duelos. É que ficou muito marcado, né? Porque, de fato, teve o lance do gol, que aí, realmente, o Pedro foi muito bem, e o lance do pênalti, mas teve outros lances que o Bruno Fux conseguiu ganhar dele. Aí a gente entra individualmente, né? Falando do Carlos Miguel. O Carlos Miguel tá fora de ritmo. Carlos Miguel tá fora de ritmo, os gols ele não teve culpa, né? Duas jogadas ali cara a cara. Tudo bem, a gente tá acostumado. Aí que entra o negócio, né? A galera critica o Everton, mas o Everton no X1, pra mim, é o melhor do Brasil. Ele nesse X1, tudo bem que poderia ter tomado os gols ali também, mas assim, a gente sabe que não é certeza de gol quando sai no cara a cara com ele, que ele costuma ser muito rápido. E aí eu senti que aí faltou um pouquinho de ritmo pro Carlos Miguel, mas eu não vou culpar ele desses gols, pelo amor de Deus, nem do pênalti. No final do jogo ele comete um erro ali, que quase sai o gol, que aí fica muito claro a falta de ritmo, né? Uma bola que ele nem precisava sair, ele sai, dá o tapa errado e quase sai o gol do Flamengo. Então o Carlos Miguel tá fora de ritmo, né? E assim como o Lomba também tá. O Lomba, tudo bem que jogou algumas partidas, mas acho que foram 4. Então, sim, é uma parada que a gente teria que enfrentar, né? Agora, provavelmente, o Carlos Miguel deve jogar também contra a LDU, depois, e aí com altitude, depois deve jogar contra o Cruzeiro. Então, assim, ele vai ter que pegar ritmo jogando e tendo muita coisa difícil pra fazer. Defesa com altitude, depois o Cruzeiro, que é um baita time também. No final ele ainda faz uma defesa, que é importante, até mesmo uma defesa ali, que ele faz uma bola cruzada, mas é importante também pra dar moral, pra dar confiança, né? Finalmente fazer uma defesa, pra, né, voltei e tal. Mas é isso, né? O Carlos Miguel, pra mim, é questão de ritmo. Eu já vi gente falando, meu Deus, tira esse goleiro. Quem que pediu? Calma, gente, calma. O que a gente mais precisa, o que o Palmeiras precisa, eu acredito que vai ter, e a gente como torcedor e como comunicador, que a gente tem que passar o que a gente sente pra vocês também, é calma. O Palmeiras segue na liderança do campeonato, o Palmeiras não fez um jogo ruim, a arbitragem interferiu diretamente no resultado do jogo. Interferiu diretamente no resultado do jogo, não tem como a gente não falar. Todo o choro e toda a pressão do Flamengo antes do jogo deu certo. A pressão da torcida, a pressão da diretoria do Flamengo, tudo isso deu certo. Eles conseguiram o que eles queriam, uma arbitragem extremamente tendenciosa, extremamente caseira e pipoqueira, porque quando precisou ter coragem ali, não teve. E era o que a gente esperava. Vou ser bem sincero pra vocês. Geralmente, quando o Palmeiras é roubado, assim, eu fico muito bravo, muito bravo mesmo. Eu não tô porque eu já esperava, sabe? Aquele negócio que já deixa a expectativa abaixo, porque daí se vier uma coisa ruim, você já não tem problema, né? Então, óbvio, não gosto de perder, não tô feliz com a derrota, mas vamos dizer que eu já tô conformado, que eu já imaginava que ia ser assim, né? Pelas polêmicas lá contra o São Paulo, por toda a pressão feita antes, os caras reclamando de antidoping, sabe? Flamengo, né, cara? Flamengo é isso. E aí, vamos olhar o campeonato, vamos olhar a tabela, né? Por fim, pro Cruzeiro, em relação ao Palmeiras, foi bom, mas assim, ó, nem dá pra falar que foi bom, né? Porque o Cruzeiro realmente, a rodada anterior, acho que meio que ferrou eles, né? O Cruzeiro tá com 56 pontos, o Cruzeiro tá a, quantos? 5 pontos de Flamengo e Palmeiras com um jogo a menos. Né, com o jogo a mais, né? Eles estão com o jogo a mais. Então os dois podem abrir 8 do Cruzeiro e os dois não se enfrentam mais. A grande questão pro Cruzeiro é que ele enfrenta o Palmeiras. Então aí numa dessas vamos supor que o Cruzeiro pode cair para 5, né? Pensando que o Palmeiras ganha esse jogo a menos, então ainda tem muito pouco. Não descarto o Cruzeiro, assim como eu falei no outro
no outro vídeo, mas é difícil buscar porque Palmeiras e o Flamengo são bem chatos, perdem muito pouco no campeonato. Ó, o Palmeiras chegou à sua quinta derrota, o Flamengo tem 3, só muito pouco. E olha que interessante, o Vitor Roque chegou a 13 gols, o Arrascaeta 15, né? Junto com o Caio Jorge, ó, eu não descarto o Vitor Roque também na artilharia, hein? Não descarto, o Vitor Roque fez um gol de gente grande hoje, né? Então ficou assim, ó, 61-61. 28 jogos os dois, 19 vitórias pro Palmeiras, 18 do Flamengo, é aí que o Palmeiras sai na frente, né? 4 empates, 7 empates, Palmeiras com 5 derrotas, Flamengo com 5. Aí, ó, o ataque, 56 gols pro Flamengo, 53 pro Palmeiras, melhor e segundo melhor ataque. Defesa, o Palmeiras tomou 26 gols e o Flamengo tomou 15, né? O Palmeiras é a segunda melhor defesa junto ali com o Botafogo. O Cruzeiro tomou só 21. E o saldo de gol, esquece. Realmente a gente tem que ir nessa pegada aí de aproveitar a questão de ter mais número de vitórias. Hoje, se a gente ganha, a gente abre, né, um número interessante à frente. Agora a gente só tem uma. Então, acho que a grande questão é essa. Cara, tem muito campeonato para acontecer ainda, tem muito jogo para acontecer. Nós, né, Flamengo e Palmeiras tem 10 jogos ainda para fazer, que são 38, a gente tem 28, o Cruzeiro já tem um a menos, tem time com 27 jogos ainda, tem muita coisa pra acontecer. Mas é isso, cara. É óbvio, ninguém tá feliz com a derrota, mas eu vou pregar isso. Eu vou pregar isso. Até a próxima rodada, que aí a próxima rodada pode mudar tudo. Mas eu vou pregar calma. Eu vou pregar calma pra vocês. Eu vou dizer pra vocês se acalmarem mesmo, porque o time jogou bem. A arbitragem interferiu muito no resultado. E tem pontos muito positivos nesse jogo, pontos negativos também, mas pontos muito positivos. A gente tá falando dos dois melhores elencos do Brasil, né? E hoje eu vi uma matéria, eu nem li direito, mas eu vi que era tipo assim: já temos o nosso Real Madrid e Barcelona, e isso é uma tragédia, como se fosse ruim você ter só o Flamengo e o Palmeiras ali, né? Todo ano, tudo bem que hoje tem o Cruzeiro, mas todo ano tá sempre Flamengo e Palmeiras ali, quase, né? Virou quase com a espanholização, eu falei, mas assim, tragédia pra galera que faz coisa ruim, coisa errada, né? O Palmeiras e o Flamengo, óbvio que a gente tem nossas críticas ao Flamengo, a diretoria, provavelmente os flamenguistas têm críticas ao Palmeiras também, mas gestão, cuidado com o futebol, os dois têm muito, os dois têm um elenco absurdo, tem dinheiro, conseguem manter esse elenco e provavelmente vai ficar nos próximos anos sim, brigando. Obviamente o time outro vai ali ganhar uma Copa do Brasil, ganhar uma Libertadores, que não dá pra ganhar tudo, mas os dois vão seguir brigando aí, cara. Isso daí vai ser normal, acostumem-se, beleza? É isso, se inscreve no canal, deixa seu comentário sobre o jogo aí, tamo junto.